Olá, aqui é a Jane Diandra, gestora hospitalar, formada pelo grupo Uninter, o Centro Universitário Internacional, presente aqui no Brasil e mais 13 países. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como o gestor hospitalar sofre. Muito animador, não é mesmo? Bom, gente, a verdade é que tudo na nossa vida implica um certo desconforto, um certo sofrimento. Mas o intuito desse vídeo não é te desmoralizar, te desincentivar quanto à gestão hospitalar. Muito pelo contrário, o intuito, a minha intenção por trás desse vídeo é que você saiba quando você não precisa sofrer, quando não sofrer desnecessariamente. Porque esse sofrimento autoimposto por muitos de vocês faz com que haja um certo receio, um certo medo de assumir cargos mais altos, como se eles fossem vir com uma carga de responsabilidade excessiva a qual vocês não estão preparados, você não está preparado emocionalmente para dar conta. E a gente precisa estabelecer alguns fatos, precisamos estabelecer alguns limites. Muito do que repercutimos no trabalho são vivências que nós trazemos de casa e, como diz o ditado popular, você não é herdeiro, você é guerreiro, e o brasileiro já nasce tendo que guerrear desde muito cedo por aquilo que quer, luta para pagar a faculdade, luta para romper essa bolha da educação brasileira. E às vezes essa responsabilização ela vai em excesso para o ambiente de trabalho. E aí a gente tem pessoas com o seguinte pensamento: e se eu chegar lá e não der conta de tudo? E se eu chegar lá e não souber o que fazer? E muitos chegam lá e se sentem tristes, culpados, frustrados, porque às vezes não dão conta de tudo e porque às vezes não sabem o que fazer. O que é algo extremamente normal e é o esperado. Não é esperado que você chegue a determinado cargo, determinada função, sabendo de tudo. E esse peso, dessa necessidade autoimposta de ser a pessoa que vai resolver, ser ali um resolutor de problemas, acaba diminuindo o potencial que muitos possuem, porque ficam escondidos, acanhados, encolhidos na sombra desse medo. E aí acabam, inclusive, se impedindo de chegar a cargos mais altos. E quando chegam, a gente tem uma realidade hoje de várias doenças mentais, quadros emocionais graves. O burnout é muito visto hoje, Nós não conseguimos mais esconder isso. E tudo isso vem de algum lugar, gente. Não é mera criação da cabeça de vocês, esse senso de responsabilidade, de precisar resolver tudo, não é meramente um fundo emocional da sua infância, de alguém que talvez foi responsabilizado muito cedo pela casa, ou percebeu que precisaria fazer muito esforço para romper uma certa bolha ali, talvez de pobreza, de falta de acesso à educação. A realidade é que o mercado de trabalho, mesmo que de maneira inconsciente, implanta em nós esse senso muito aprimorado de sermos os responsáveis, sermos aquele que resolve, aquele que realmente extermina com o problema. E essa é uma premissa que vem junto com o capitalismo, junto com empresas que crescem, que lucram muitas vezes de maneira desproporcional em cima dos funcionários, Então você precisa ser a pessoa que chega mais cedo, a pessoa que sai depois do expediente. Tô falando bobagem? Ou você já ouviu algo assim? Você já ouviu que para ser promovido não basta vestir a camisa da empresa, é preciso suar, é preciso ir além, é preciso fazer mais? Ou você já ouviu que nós não somos uma empresa, nós somos uma família? Hoje em dia a gente substituiu a palavra
chefe pela palavra líder, e aí a gente traz uma romantização enorme para o mercado de trabalho e um desespero de ai, se eu não dar conta, e se eu não for um bom líder, quando na prática líder e chefe são funções que se equivalem, né? A gente só trouxe uma palavra mais romântica para amenizar a situação. E enquanto a gente não percebe isso, a gente se responsabiliza cada vez mais e se sente cada vez mais culpado porque as coisas não andam, as coisas não funcionam, você chega lá, você olha o problema, você quer resolver, mas não tem a quem você recorrer, é um problema de anos, e aí você fica desesperado. E agora? O que eu faço? Como que eu resolvo isso? E aí, gente? O que você faz? Você entra em desespero, você se acalma, você pede ajuda pra alguém, você acha que a responsabilidade é sua mesmo, que se der errado é tudo culpa sua. Não é absurdo que certos líderes, chefes te peçam diversas coisas, te sobrecarreguem de trabalho, te façam pedidos que demandam mais do que a sua função. Isso não é absurdo, isso é realidade. O absurdo, preste atenção, o absurdo acontece quando você não sabe dizer não, quando você não sabe se posicionar de maneira assertiva, e aí quando você fala não depois de muito tempo, já é com um certo ressentimento, já é de uma maneira ressentida, porque você já foi sobrecarregado, já foi usado demais, né? E aí você já tá em um limite o qual você já quer simplesmente jogar tudo pra cima, mudar de setor, abandonar a área da saúde. Então essa é a percepção que eu tenho hoje com a vivência, juntamente com os meus alunos, com as pessoas que me procuram. Na teoria, tudo é lindo, tudo é fantástico, na teoria o SUS é perfeito, nós vamos poder chegar em um hospital, implantar todos os protocolos, todos os fluxos, estabelecer uma cultura organizacional e tudo vai melhorar e não vai mais existir fofoca, né? E a gente vai pra prática achando que esse ideal vai se realizar e que você é o único responsável por esse ideal. Mas a gente não vive o ideal, pelo menos ainda não na nossa saúde do Brasil. A gente vive o real. Então, alguns passos para você tirar esse peso, essa carga toda de cima de você, é saber que nem tudo depende de você. Você estará entrando como gestor, não como CEO do hospital, não como diretor-geral do hospital, e até mesmo para quem está nessas posições, delegar é extremamente importante. Então, saber delegar, saber que a responsabilidade não é 100% sua, saber que você dependerá sim de outras pessoas e que muitas vezes terá de ter paciência com algumas coisas incorretas. Isso não significa concordar, significa saber o exato momento de intervir e como intervir. Você precisará aprender a dizer não. E não dizer não por um simples ressentimento, mas dizer não a fim de demonstrar o seu limite, a fim de demonstrar o que você está ali para fazer, né? E o que você pode ou não priorizar naquele momento. Não é ideal que você abrace tudo ao mesmo tempo. Então, pra gente finalizar, são essas as minhas ponderações, que você não sinta tanto medo, porque independente do quanto você estiver preparado na teoria, do quanto você tiver lido, assistido aulas da sua faculdade, me acompanhado aqui no canal no YouTube, na prática você enfrentará situações a qual você não está preparado, a qual você não previu, e tá tudo bem, isso é normal, isso acontece com todo mundo. A nossa vida, ela é um crescendo, ela é um grande aprendizado, ela é um grande passo a passo. E entender isso e sair deste lugar de responsabilização, né, de 100%, fará com que você se sinta mais seguro, mais amparado para realmente poder entrar no mercado da gestão hospitalar e fazer diferença. Reconhecer a sua limitação e trabalhar com aquilo que você pode, fazer isso bem feito, é muito melhor do que querer abraçar o hospital inteiro
inteiro com os seus braços, querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo, e aí se sentir sobrecarregado e querer desistir e não investir mais em algo que você tanto gosta, que você tanto fala que quer, que é a gestão hospitalar. Espero que você tenha esclarecido uma ou duas coisinhas nesse vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e lembre, a responsabilidade ela sempre é 50%, 50%. Nunca é 100% sua. Aprenda a delegar.